bom estarmos aqui, irmãos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por sua infinita graça, por sua misericórdia, por estarmos aqui. Nós apenas vivemos uma promessa que Deus nos falou há tantos anos. Muitas vezes as pessoas passam a vida procurando o profeta para ver o que Deus tem para hoje. Eu vivo de promessas antigas, porque o mundo pode mudar, os homens podem mudar, a igreja pode mudar, o político pode mudar, Deus não muda. Se ele falou lá atrás, não faça como Gideão querendo 3, 4 confirmações. Acredite, porque fiel é aquele quem fez a promessa. Glorifico a Deus pela minha família, minha esposa e meus filhos. Nem sempre dá para viajar em família, mas o feriado prolongado ajudou muito por isso. Quero agradecer pela vida do André, que foi a ponte para estarmos aqui. A vida do presbítero Wilson e sua família, que nos tem recebido muito bem. Ao pastor, que eu destituí, mas está de volta. Falei pro Rafael, o vídeo está certo? Tá tudo bem, então foi o seu filho, irmão. Deus abençoe a todos, irmãos. E eu quero glorificar a Deus por este trabalho, irmãos. No momento em que a igreja... há uma estatística de que está crescendo o evangelho no Brasil, mas há controvérsias de um país que está inchando de igrejas sem os princípios da palavra, onde atrai uma massa por um fundamento que não é o objetivo original de Deus. Logo vêm os escândalos e apontam, os evangélicos. E na verdade são pessoas que têm aberto lugares para fazer a coisa pelos seus próprios prazeres, para trazer conhecimentos para a sua própria satisfação humana. E como o mundo vai acreditar no evangelho, como o mundo vai acreditar que estamos falando de vida eterna, se estão prometendo impérios, construindo impérios? Nós precisamos de fato voltar ao evangelho genuíno. Nós precisamos de fato abrir mão das amarras dogmáticas que nos prende a esse mundo e voltar para o Cristo da cruz, que é a razão do nosso viver. Eu tenho 40 anos de idade, moro e nasci em São Paulo, meus pais são da Bahia. E automaticamente, outro dia eu fui pregar na Bahia e me disseram que eu ia pregar diante da capital da Babilônia. E de fato havia um império lá e havia muita idolatria. E na minha infância eu fui criado vendo obras macabras de terreiro e candomblé. Até os 8 anos de idade a minha infância foi assim: sexta-feira no terreiro, sábado à noite num culto e domingo de manhã na missa. Quando eu vim para Jesus aos 16 anos, 7 pessoas em casa, só tinha um irmão na igreja, e eu comprei uma Bíblia. Eu fui para a igreja porque aos 9 anos de idade, não precisam tocar, só para vocês entenderem. Aos 9 anos de idade, uma tia minha saiu do terreiro e comprou um LP de vinil e nos emprestou esse LP. E eu ouvia repetidamente esta música, que entrou no coração de uma criança de 9 anos. E aos 16, quando veio a angústia, a tribulação, pânico, desejo de morte, eu corri dizendo: se esse Jesus Cristo existe, é Ele que precisa me salvar. E eu corri para um lugar, e naquele dia eu levantei os meus 2 braços, e lá se foram 24 anos, e eu posso dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Aquela criança ouviu uma música que dizia: eu queria saber do próprio Criador, que madeira ele usou para fazer a cruz. Embora eu sinta que a árvore chorou por cair no chão, e o machado que a lavrou secou-se de tanta emoção. A cruz foi a mais pesada, por fora só viram madeiras, mas por dentro estavam os meus pecados. Eu
queria saber o que o carrasco sentiu. O carrasco açoitando, o centurião romano dizendo bate. Imagina o carrasco pensando, ele é inocente. Quando a Jesus feriu com 40 açoites, fazendo tantos vergões naquele que só fez o bem. Quem sabe o carrasco sentiu a dor dos açoites também. Eu cresci mentalizando isso. A culpa é minha. Eu pequei contra Deus e eu preciso desse Jesus. Nesta noite, irmãos, eu quero aproveitar esse tempo para juntos, num breve momento, meditarmos sobre esse Jesus que é o nosso único mediador. No passado, tinha os profetas, tinha os sacerdotes, mas a Bíblia é tão perfeita que Deus não escondeu a fraqueza de nenhum. Até Moisés, quando fere a rocha, que se sente um pouco de glória, Deus mostra nisso fraqueza. As pessoas estão procurando, eu sou um pentecostal, mas as pessoas estão procurando na campanha o resultado da solução. A campanha não muda a Deus, o nosso esforço não muda a Deus, o nosso dinheiro, o nosso contato político, financeiro não muda a Deus. Tudo o que nós precisamos é voltarmos para o Jesus da cruz. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5. 1 Timóteo 2, 5. E de fato, irmãos, como estamos comemorando esse ano, os 500 anos da Reforma Protestante, sentimos que hoje estamos precisando de uma reforma, precisando de voltar para a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é viver o que Paulo diz em Romanos 8, de que nada nos poderá separar do amor de Deus. As tempestades nos separam de Deus, os desertos, os vales, a crise financeira, crise emocional. A essência do Evangelho é que nesta vida, ganhando ou perdendo, nada nos poderá separar do amor de Deus. 1 Timóteo 2, apenas o versículo 5 por enquanto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós vemos no início da Bíblia que Deus criou o céu, a terra. E durante 7 dias, Deus traz a sua criação, que Ele chama de perfeita. Num adendo a essa perfeição, a única coisa que Deus fala de toda a sua criação é que Deus viu que para o homem não era bom que estivesse só e fez uma mulher. É a única parte. No demais, Ele disse que a sua criação foi perfeita. Entrava aqui, o André nos falava, quando era um galpão aqui, e teve que ser reformado. E aí como é que se faz, irmãos? Então vem para um salão e vai construir uma igreja. Então você tem que mentalizar todas as necessidades. Primeiro, cadeiras, microfone, púlpito, instrumento, energia elétrica, água, banheiro, bancos para o conforto, galeria para o aumento do povo. E depois se faz a inauguração. Primeiro é feito todo o cenário para a inauguração. Você vai casar, você constrói, você vai mentalizando, você precisa da sala, você compra o sofá, da estante, da televisão, você vai para a cozinha, você precisa do fogão, você precisa da geladeira, precisa da cama, da lavanderia, do tanque, e vai mentalizando. Depois que você adquirir tudo, então você se casa e vai habitar. Deus criou os céus e a terra, o oxigênio, o animal, Deus criou os vegetais, Deus fez tudo, mas o objetivo final de tudo que foi construído aqui foi para alcançar o quê? Vidas. Foi para que tivesse um povo para adorar. Quando você casa, você prepara a casa para quê? Para que você esteja ali com a sua família. Deus preparou o céu,
Deus preparou a sua glória, mas quando há a queda de Lúcifer, Deus prepara todo o planeta, e o objetivo final de Deus não era o planeta, era você. Se você perguntar para alguém lá fora, para que você nasceu? Eu nasci para pegar todas. Para onde você vai depois da morte? Isola, não fala de morte. Se você perguntar para alguém aqui, para que você nasceu, você vai dizer, eu nasci para a glória de Deus. E se você morrer? Se eu morrer, um dia Jesus vai voltar, e os mortos ressuscitarão primeiro, e eu estarei com ele nas mansões celestiais. Você sabe então que a sua vida é para a glória de Deus. Eu gosto de simplificar, irmãos. A ideia aqui não é teologar profundamente, de forma que as pessoas não entendam, mas trazer com nitidez a luz do Evangelho. Deus fez Adão, e através de Adão haveria uma humanidade. Eu costumo usar um exemplo muito simples para culto de adolescente. Vamos supor que este aqui é Adão, e isso aqui é uma jarra, e nós vamos fazer desta jarra uma gelatina. Mas não tem recipiente igual o suficiente para todo mundo. Então o pastor fala, irmãos, vamos para suas casas ainda, para a próxima parte do culto, traga tudo que você tiver de recipiente para fazermos a gelatina, xícara, copo americano, taça, tudo. E quando você trouxer, nós vamos pegar o conteúdo que está na jarra e jogar no recipiente de todo mundo. Porém, durante esse espaço do culto, alguém vem aqui e derrama vinagre na jarra no intervalo do culto. Quando você trouxer o seu recipiente, vai ser colocado em todos os recipientes. Então, uns vai trazer taça, copo, xícara. Pergunta, o modelo da gelatina ficará igual? Sim ou não? Não. Porém, o conteúdo que estará dentro terá o mesmo sabor, azedo? Sim ou não? A jarra é Adão. Os recipientes sou eu e você. Porém, todos foram contaminados. Pelo seu esforço, você não consegue a cura. Então, quando o homem cai e contamina toda a humanidade, Deus tinha um projeto antes da fundação do mundo. O Cordeiro morto, Jesus Cristo, que era o antídoto. O ideal seria o pastor dizer, irmãos, colocamos aqui o antídoto, traga o seu recipiente, que nós vamos colocar aqui de volta e curar, e você vai levar a sua gelatina doce. Não. Jesus veio para curar, para limpar. Jesus veio com o antídoto, para limpar tudo o recipiente. E aí foi isso que ele fez. Os reis, eles diziam, para me adorar. Não foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego? Tem que se prostrar diante da imagem, e quem não se prostrar morre. Todo império é assim, você tem que se prostrar a uma autoridade, gostando ou não é regra. O nosso Jesus Cristo fez diferente. Deus disse, gente, olha, o antídoto foi enviado, Jesus Cristo. Jesus vem como antídoto para curar a sua alma, para levar você de volta a Deus, para religar você com Deus. Mas ele disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz. Quem quiser, vem. Eu sou o antídoto para curar a tua alma e levar você de volta à natureza original da criação de Deus. Deus demonstra na história, em todo o Velho Testamento, a lei. Deus trouxe 10 mandamentos. Quando chega no Novo Testamento, já tinha mais de 600 regras para o homem cumprir. Deus está tentando provar que pelo esforço, que pela capacidade, nós não conseguimos. Durante todo o Antigo Testamento, Deus prepara rei, Deus prepara profeta, Deus prepara sacerdote, temente a Ele, leva ao povo a sua palavra, o povo se arrepende, volta a Deus, morre o profeta, morre o sacerdote, morre o rei, e o povo volta para o pecado. O pastor falou agora há pouco, como nós somos inconstantes, e como isso nos decepciona. Paulo fala em Romanos 7, quem me livrará desse corpo de pecado?
Maldito homem que sou, aquilo que eu queria fazer eu não consigo, e aquilo que eu prometi na última ceia, além de não fazer o que eu falei que não ia fazer, aquilo que eu faço. Paulo está mostrando nesse texto que o esforço dele, que a carne tendenciosa, a carne que está íngreme, sempre tendenciosa para o pecado, não conseguem agradar a Deus. Mas se nós nos escondermos na graça pelo sangue de Jesus, ele fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Durante todo o Velho Testamento, Deus mostra para os homens o seu pecado. Foi assim quando Josias começa a reinar com 6 anos. Josias está com 26 anos e encontraram na construção a lei. E quando ele manda ler, Josias cai em choro. Nós estamos errados. O seu bisavô Ezequias, o seu avô, o seu pai, todos assumiram o reino, mas não destruíram o altar. Dentro do templo, o templo que Salomão construíra, tinha altar de prostituição. Lá fora, Salomão casa com a filha de Faraó, faz altares. Ezequias foi temente a Deus, obediente, assume o trono. Seu filho assume, Amon assume. No reinado dele, o profeta Isaías morre, é cerrado. E vem agora Josias. E quando Josias vê que está errado, ele falou: gente, derrube todos os altares, porque não pode haver mediador. Nós precisamos voltar para a nossa lei. No livro de Joel, o povo pecou. Eu estou tentando mostrar para você o que é a nossa natureza. Tentando mostrar para você o que seria depender apenas da lei. O que seria depender apenas do esforço humano para alcançar a Deus. O povo estava lá, irmãos, no livro de Joel. E existe uma coisa. Eu moro na cidade de Mauá, em São Paulo. E tem um município de São Paulo chamado São Mateus. Um dia eu fui pregar lá, irmãos. E aí eu não tinha carro, eu era um jovem de 19 anos. E aí eu tinha que pegar 2 ônibus, chegar na capital, no município da capital. E o culto era às 7 horas. Cheguei na casa do rapaz 5h30. Deu 6, 6h30, 7. Falei: rapaz, culto não começa. Eu falei: irmão, que hora que é o culto? É 7. Mas não já é 7 horas? A gente vai a pé? Ele: não, a gente chega lá umas 7h30, 7h40. Eu falei: mas por quê? Eu não gosto do começo do culto. Ler palavra, o povo vai ficar cantando, vai cantar inário, a equipe de louvor vai cantar, vão dar para as crianças. Eu gosto do depois. Chegamos no culto, ele cochichou no ouvido do pastor, tal. Chegamos quase 8 horas, preguei. Na hora de ir embora eu falei: o que você falou para o pastor? Eu falei que você mora em Mauá e você chegou atrasado. O nosso problema, com o tempo, é que nós viemos para Jesus, tudo é novidade. O louvor é novidade. A palavra é novidade. A revelação do Cristo da cruz é novidade. Mas passa o tempo e nós aguçamos o senso crítico do que é bom ou não é. Já tem o pastor para observar o que é cantado, o que é pregado, o que é ensinado, mas nós discordamos. Chega um momento que nós não paramos mais em lugares querendo ouvir a verdade, nós queremos um ego massageado. Chega um momento em que o nosso culto já não é adoração, vira ritual. Cantamos por cantar, oramos por orar. Nas horas oficiais do culto é as únicas horas que lemos a Bíblia. E já não há mais uma verdadeira adoração. No livro de Joel, não havia adoração. Quando o homem morria, a mulher colocava pano de saco para acompanhar o cortejo fúnebre. A forma de arrependimento era raspar a cabeça, rasgar as vestes, jogar pó e cinza. Quando os gafanhotos, aí há 2 linhas de pensamento: gafanhoto que vem e destrói a cidade, ou outras nações que vêm e destrói a cidade, contamina o pasto, a água, o povo entra em desespero. E qual é o ritual? Joel vem e fala para o povo: raspe a cabeça. Mas como ritual, rasgue as vestes, vista um pano de saco, jogue em cinzas. E o povo fez por quê? Por fazer. Tá bom, arrependimento, vamos chorar.
Deus olhou e disse: Joel, eu não quero mais que rasgue as vossas vestes, eu quero que rasgue o vosso coração. Deus está querendo a nossa verdadeira adoração de volta. Deus quer que nós entremos aqui com o coração na cruz. Mas e os meus problemas? Pegue os teus problemas, coloque diante do altar e adore aquele que tem todo o poder para fazer aquilo que é impossível. A Bíblia diz então em João, que no princípio era o verbo é palavra é o Logos. No princípio era o Logos, o verbo, a palavra, e o verbo era Deus. A palavra é Deus em ação, através do Cristo. Para os judeus, falar que Deus se encarnou era uma blasfêmia. Para os gregos, falar que Deus encarnou era inconcebível. Mas para João, falar que Deus encarnou e era o Cristo, era pela fé de que Deus se tornou homem. Quando Jesus morreu, irmãos, vou usar o pior dos exemplos, se matasse o Lula hoje, antes de você chegar em casa e ligar a TV, no caminho você já ia ver gente falando: mataram o Lula. Isso ia para a Globo, para a CNN, ia para o mundo inteiro: mataram aquele ex-presidente. Quando Jesus morre, não foi um fator, mataram o Messias, não. Gamaliel fala que outros homens fundaram uma religião, juntaram aí 500, 800, 1000 pessoas, e a religião não deu certo. Então eles eram mortos na estrada, para que todo mundo pensasse bem antes de começar uma religião. Quando Jesus morre, morre mais um, que dizia que era o Messias. Morre mais um que disse que era um profeta, que alcançou multidões. A diferença é que com ele o cego viu, o morto ressuscitou, os enfermos eram curados, os perdidos eram salvos. Ele se aproximou dos rejeitados, ele se aproximou do corrupto, da prostituta, mas ele não deixou como estava. Quando ele se aproximava, algo novo acontecia naquela vida, elas eram transformadas. Mas morreu. Mataram ele e o corpo sumiu do túmulo. Uns 500 viu e estão dizendo que ele era um profeta. Mas os apóstolos se espalham. Houve uma perseguição após a pregação de Estevão. Nero começou uma perseguição que durou 200 anos. Pedro está com mais de 80 anos. E Pedro se lembra de uma promessa que ele fez para Cristo. Pedro, tu me amas? Amo. Cuida da minha igreja. Pedro lá na frente, ele escreve a primeira carta aos irmãos que estão dispersos na Ásia, na Capadócia, na Bitínia, irmãos que foram embora na perseguição. Talvez vocês estão se sentindo desamparados, achando que vocês deixaram tudo em Jerusalém por causa da perseguição, e foi em vão. Escutem, vocês foram chamados para uma esperança viva, incontaminável, que não pode murchar, guardada no céu para vós. Pedro escreve essa carta de ânimo, e a igreja ia crescendo. A perseguição, que parecia que era para derrota, foi para que a igreja chegasse aqui hoje. Bom, então Pedro vai pregar, os apóstolos se espalham, a igreja cresce em parte do mundo da época. Então vêm os milagres, pessoas são salvas, Paulo se converte. Paulo escreveu as cartas primeiro que os 4 evangelhos. Paulo não tinha os evangelhos para falar: olha, leia isso aqui, ele não tinha. E olha, irmãos, se nós podemos fazer isso. Paulo olhou, pregou e perguntaram: como é que devemos fazer? Seja um imitador de Cristo. Olhem para mim, imitem a mim, como eu imito a Cristo. Então, irmãos, eles escrevem os 4 evangelhos e aí começa-se a procurar. E quem fala isso é o historiador Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, ele ouve a história, mas ele não queria saber do Cristo da religião, do Cristo que os apóstolos pregavam. Ele queria ir para Jerusalém, conhecer pessoas e saber se de fato, lá de Nazaré, existiu o Jesus homem histórico. E aí não pôde negar.
o Jesus homem existiu. E os seus sinais provaram que o Jesus homem era Deus. E aí se expandiu e o evangelho veio a nós. E aí vem Paulo para mostrar a necessidade da graça diante da lei que nós não conseguimos viver. Deus agora, com sua palavra, eu quero ler com os irmãos em João, Evangelho de João, capítulo 1. Deus Criador, sua palavra é o agente. Jesus é a luz que dissipa as trevas. A prova de que Jesus veio para transformar. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não adianta palavras persuasivas de sabedoria humana para te convencer. Nós já vimos nesses anos, pessoas vêm para a igreja, levantam a mão, batizam, tomam ceia com a gente, vão embora e você percebe que o evangelho nunca entrou nela. Só Jesus é a palavra, o agente Deus, homem, que pode fazer essa transformação. Vamos lá, irmãos? Do versículo 5 ao 9. Eu vou ler do 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreendem. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ou seja, voltando, o antídoto não poderia nascer de um homem. Porque em toda a história, em todo o Antigo Testamento, Deus levantou homens que motivaram outros homens. Olha para Eliseu, querendo a porção dobrada de Elias. Mas nem tais profetas poderiam descender homens perfeitos por causa do pecado original, por causa da natureza adâmica. Mas só Deus se fazendo homem, e nós, como a Nicodemos ele pregou, morrermos e nascermos de novo nele, em alguém com a natureza perfeita, mas que não deixou de ter tentação, que foi homem, sentiu fome, sentiu dor, sentiu medo, sentiu o abandono, mas em tudo ele dizia: seja feita a sua vontade. Como homem, Jesus mostrou que era possível ser fiel. Jesus veio ser a luz, ele veio para dissipar as trevas que havia dentro de nós. Quando ele dissipa as trevas, eu olho para pessoas na igreja que viveram, nós batizamos 15 pessoas no ano passado, e você senta para conversar e ele fala: rapaz, eu ia ser batizado por aquela facção criminosa em São Paulo. Meu filho tinha medo quando eu entrava na sala. Eu ia para o tráfico na sexta-noite, minha esposa ia para a balada, minha filha de 5 anos ficava em casa e nós só voltávamos na segunda-feira. Ela chorava dizendo: o que eu fiz? Meu Deus! Ela me segurava dizendo: mãe, não vai. Eu dizia: vai, fica com a sua avó. Mas quando vem a luz, tira as escamas dos nossos olhos, as trevas vão embora, e nós sabemos discernir o que é pecado e o que não é pecado. Isso só o mediador entre Deus e os homens podem fazer, irmãos. O nascimento espiritual é um dom de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre este segredo de Deus, essa transformação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 1. Aliás, vai estar do lado, é o capítulo de número 2 de 1 Coríntios. Paulo aqui está falando, irmãos, há uma cultura com pensamento grego. E nós temos que tomar cuidado, irmãos, que o pensamento grego ainda nos domina. Foi deixado ao Deus dará.
Se está na mão de Deus, dane-se. Nós chegamos na igreja e falamos assim: irmãos, ore pelo irmão fulano, porque ele está na UTI, e o médico disse que agora é só Deus. Aí a gente fala: vai morrer. Não é? Só Deus agora. Meu Deus, agora só Deus. Então, irmão, agora é só Deus. Só Ele tem um milagre para tirar da morte, para dar vida àquele que está moribundo. O pensamento grego nos acompanha. Paulo está trazendo aqui agora aos gregos qual é o pensamento dos princípios de quem tem Deus. Paulo, um filósofo, um poliglota, um judeu romano. Paulo, um homem sábio, respeitado na época como fariseu, agora um cristão, transformado pelo Senhor Jesus Cristo. Paulo diz assim, e quando, versículo 1, e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, porque nada me propus a saber entre vós, senão o Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Segura aqui, irmãos. Nós temos pensamentos diferentes. Muitos diferentes. Nós temos algumas interpretações diferentes. E, como o irmão falou, nós temos tradicionais, pentecostais. Algumas coisas não mudam a realidade da salvação. Alguma visão teológica. Porém, quando se trata de palavra de salvação, de evangelho, é o que Paulo está falando. Eu não vim aqui trazer debate com pensamentos de sabedoria humana. Eu não vim aqui com meu conhecimento ou com minha interpretação. Eu vim aqui com a demonstração de Espírito. Demonstração daquilo que homem, que conhecimento, que dinheiro não faz. Só quem faz é o Espírito. Vamos lá, versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos da sabedoria entre os perfeitos. Ele não está falando de pessoas perfeitas, ele está falando de pessoas maduras. Quando Paulo fala perfeito, ele está falando de maturidade cristã. Ele está dizendo, entre sabedoria entre os perfeitos, não porém com a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, da qual Deus ordenou antes da fundação do mundo para a sua glória. Está em Romanos 16, 25, parece, falando que essa sabedoria oculta é o projeto de Jesus Cristo que Deus tinha antes da fundação do mundo. Versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram para o coração dos homens, ou do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos saber ou conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu vou para o 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Complexo, né, irmãos? Aqui é bem filosófico. Paulo aqui está mostrando exatamente o que eu disse, que ele não veio com palavras para persuadir pessoas. Ele veio aqui, ele fala, eu vim para ser canal, para mostrar e apresentar o que ele ensinou, o que ele mandou e o que ele faz. Quando às vezes nós passamos do horário, isso acontece muito. Às vezes alguém está pregando e o culto tem que terminar o horário e a pessoa está lá 2 horas, o pastor da igreja está quase subindo nas paredes aqui. E a pessoa tem gente olhando para o relógio e Deus está falando, ai daquele que olhar.
quando sai do Espírito, irmão, começa na carne, o povo já fica agoniado. Paulo está falando, eu não vim aqui persuadir você, que senão você nem me ouve. Eu vim aqui com o poder do Espírito transformador para vocês. E aí ele pega e fala aqui no versículo 7, que nós viemos para falar da sabedoria de Deus, oculta antes da fundação do mundo. E no 8 ele fala, essa sabedoria é aquela que, se o mundo conhecesse, não teria crucificado o Rei da Glória. Olha que maravilha, irmãos. Se de fato, irmãos, nós somos curados, Deus prospera, Deus abre porta, Deus dá casa, Deus dá carro, mas o Evangelho não é para isso. O verdadeiro Evangelho é que Deus veio nos convidar para o seu reino. O verdadeiro Evangelho é viver o reino de Deus na terra. O verdadeiro Evangelho é para que pessoas olhem você lá fora e sabem que você não é qualquer um. Foi assim que a irmã viu o pastor no hospital? Você é um pastor. As trevas são dissipadas pela luz. E o mundo espiritual, o reino espiritual, sabe quando chega alguém espiritual. Se Evangelho fosse prometer riqueza e coisas para essa terra, os judeus, os fariseus, teriam reconhecido o Cristo e não o teriam crucificado, e o projeto estaria acabado. Então Paulo fala no versículo 8, nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecesse não crucificariam. Agora esse texto aqui nós pregamos, mas eu costumo dizer que esse texto aqui não é para crente. Versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram para o conhecimento do coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Opa! Aí Paulo fala no versículo 10, olha aqui, irmãos. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Espera aí, para nós Deus revelou que as tribulações, as angústias, os fracassos, as percas de entes queridos, as calúnias, as perseguições, não hão de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus não vai revelar coisas novas para você, Ele vai revelar em você novo corpo, novo nome, novas vestes. Para nós, Ele revelou que lá na cidade santa, Apocalipse 22, está o trono, e não haverá mais sol, porque Ele iluminará toda a cidade. A Bíblia diz que há um rio que atravessa a cidade, e a árvore com o fruto do lado do rio. Aquilo que o olho do mundo não viu. Chama alguém lá fora agora no boteco. Fala assim, ei, Jesus vai te dar vida eterna. Para, você é doido. Ei, você vai andar em ruas de ouro. Ei, você terá um novo corpo. Mas quando a pessoa se rende, recebe o Espírito de Deus, o Espírito penetra as coisas de Deus. E aí nós dizemos, ei irmãos, enchei-vos do Espírito Santo e viva o genuíno Evangelho. Você sai saltando por dentro, porque você testifica aquilo que está em você. O homem natural não compreende. Nós vivemos seguindo o protocolo, mas Jesus quebrou o protocolo. Ó, o defunto está indo, o filho da viúva, se pegar, ele é maldito, e Jesus está andando. Se pegar, ele é maldito, ele pega no caixão, ele é maldito, mas o menino ressuscita. Nós nos limitamos à nossa mente, mas Evangelho é poder de Deus. Se não acreditar que é poder de Deus, rasga o texto, não tente explicar o texto que está escrito. Evangelho é transformação. E aí Paulo fala, mas Deus nos revelou. Olha agora a filosofia, irmãos, vamos lá, o 10. Pelo seu Espírito, porque o Espírito, ó, é Espírito maiúsculo, o Espírito Santo, penetra todas as coisas,
ainda as profundezas de Deus. Opa, filosofia. Paulo está dizendo que só o Espírito de Deus conhece o que ele pensa. Como é a tricotomia? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Eu não sou o que você está vendo. Quer ver? Eduardo, tá bom, irmãos? Fale o meu nome. Não, eu não falei ainda, pera um pouquinho. Eu não expliquei. De que é esse caderno? De que é essa Bíblia? De que é esse lenço? Onde está o Eduardo? Ok? E o corpo de Eduardo será enterrado em Mauá. Opa, peraí, o corpo de Eduardo, cadê o Eduardo? De que é esse braço? Que é essa cabeça? Cadê o Eduardo? Eu sou um espírito, tenho uma alma, mas eu habito num corpo. Você não pode saber o que eu penso. Porque se o meu pensamento estivesse no corpo, na carne, qual é o meu pensamento? Que eu gosto de marrom? Você está vendo? Percebe? O nosso pensamento não está exposto, porque eu sou um espírito. Embora meus filhos tenham o meu DNA, eles não sabem o que eu penso. Embora a Bíblia diz que eu e minha esposa somos um só corpo, ela sabe o que eu penso porque eu falo, mas ela não pode saber se eu não falar. Ainda que eu saí do ventre da minha mãe, a mãe conhece pela cara. Você chega, ela fala, você está triste, você não está bem. Mas ela não sabe o que eu penso, porque eu sou um espírito. E isto gera dentro de mim, da minha alma, as minhas emoções, que ficam expostas só se eu demonstrar. Paulo está dizendo que ninguém pode conhecer a Deus, porque Deus é Espírito, e só o Espírito de Deus penetra as profundezas de Deus. Vamos lá, irmão, vamos lá ao texto, que maravilha. 12. Não, segura. Olha aqui. Só o Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Você já viu aqueles filmes que a pessoa muda de corpo? A pessoa, para hoje, você conhecer os meus pensamentos, o seu espírito precisava entrar no meu. É impossível. Para eu conhecer os seus pensamentos, Paulo está mostrando que eu teria que entrar no seu corpo e ver os seus pensamentos. Agora vamos para o 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Quando você se entrega, o Espírito de Deus entra em você, Ele conhece os seus pensamentos e você passa a conhecer a vontade de Deus. E quando você conhece a vontade de Deus, o mundo não pode te corromper. Barack Obama vem para o Brasil. Sabe o que ele falou? Ele e o presidente da FIFA. O Brasil não tem tanto trânsito, São Paulo e Rio de Janeiro é bom. Camarada veio com 300 soldados americanos. Colocaram 500 guarda municipal para ir abatendo. Colocaram a polícia militar, exército brasileiro. Os batedores estão abrindo o caminho e ele andando. Ele é chefe de Estado. Ele chega no Brasil e fala com a presidente, vamos negociar? A laranja que você vende está muito cara, dá para baratear? Ela falou, não, é bom a sua proposta, mas a Constituição do Brasil não permite. Aí ela olha, mas presidente, não dá para negociar as importações, o dólar para a gente? E ele diz, a proposta é boa, mas o país do qual eu pertenço, a Constituição diz que eu não posso. Quando você recebe o Espírito de Deus, e você é chamado para orar por alguém no hospital, alguém vai dizer, o médico já desenganou. Você vai dizer, tudo bem, já desenganou. Os anjos são os meus batedores, eu não represento esse mundo. O país do qual eu pertenço está dizendo que aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta se abre. Você é representante do reino de Deus. Nós andamos cabisbaixo. Oh Deus, você sabe quem você é? Você é comprado pelo sangue, lavado pelo sangue, purificado pelo sangue, justificado pelo sangue, salvo pelo sangue.
Sabe por quê? Porque você não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Paulo continua dizendo: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com o poder do Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, é loucura, mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. Hoje, você não conhece todos os pensamentos de Deus, porque Deuteronômio 29 diz que as coisas ocultas pertencem a Ele, as reveladas para nós. Mas aquilo que lhe é necessário para a tua salvação, o Espírito Santo te guiará todos os dias, te ensinando a sua palavra. Nós não somos perfeitos. O nosso esforço não alcança Deus. O nosso dinheiro não alcança Deus. E a minha palavra para persuadir você nessa noite não alcança Deus. Eu poderia te dizer o que pregam hoje, e depois eu vou falar do genuíno evangelho. Pregam hoje para você dar o seu melhor. Que relógio que você tem caro? Dá, põe aqui. Faça esforço. Jejue 24 horas. E aí as pessoas vêm para mim na igreja procurando: pastor, eu estou dando meu dízimo, eu estou sendo fiel, eu não falto um culto, eu venho na escola dominical, eu venho nas vigílias, eu estou tomando ceia. Por que Deus não está me abençoando? Esse é o perigo. Você está falando para Deus o que você fez, o que você faz. E aí vem o genuíno evangelho, Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça, por meio da fé, sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí, Deus falou comigo quando o pastor falava que nem todo dia a gente está cheio. Que glória, nem todo dia, irmão. Porque quando eu estou cheio eu me acho, mas quando eu estou fraco eu olho para a cruz e eu falo: eu dependo de ti. Ele fala: vem, filho, eu cuido de você. Mas irmão, eu não estou digno de tomar a ceia porque eu estou fraco. Há 2 meses eu tinha que pregar no Paraná, meu filho ficou internado, eu ia cancelar, minha esposa falou: você vai. O filho ficou doente, teve uma crise de asma, pressão respiratória baixou, ele estava fraco. O que eu devia fazer? Jogar no chão e ir embora? Não. Você pega o filho no braço, você ora, leva para o hospital. Quando você estiver fraco, olhe para a cruz. O Jesus da cruz, Ele vai vir ao teu favor. Mas não se abata se não vier resposta. Ele disse: primeiro, no mundo tereis aflições. Salmo 91, 15, o que é que ele diz? Estarei com ele na angústia, dali a abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Se você estiver no momento de angústia, de deserto e de vale, e você continuar olhando para o Cristo da cruz, o ressuscitado, você vai atravessar para o outro lado. E vai poder dizer como o salmista no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele lá do trono se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do lago horrível, do charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, pôs um cântico novo na minha boca, um hino novo, entoarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. O genuíno evangelho, ele fala em Romanos capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Sabendo, 4 portas, que a tribulação produz a paciência. Está passando tribulação, irmão? Continue andando, porque a Bíblia diz em Isaías que desde o princípio, Ele faz conhecido o fim. O fim é a cruz, é vitória garantida. Sabemos que passamos a tribulação, e a tribulação, Paulo diz, produz a paciência, e a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. A tribulação é quando o dinheiro não pode resolver. A tribulação é quando os seus contatos não podem resolver. A tribulação é quando a família não pode resolver. Se você estiver com o Cristo da cruz,
Se você entender que Ele é o único mediador entre você e Deus, e mesmo calado Deus estará ouvindo o gemido da sua alma. Na tribulação você vai tentar tudo e não vai dar, então você vai continuar. E da tribulação produz a paciência. Deus, não tem mais jeito, eu vou esperar. Olha o 2, a paciência. E depois da paciência, você começa vendo portas se abrir, coisas acontecerem. Então você vai ter experiência. E depois que você passou a experiência, você vai ter esperança. Você vai ver o irmão na tribulação, você vai falar o quê? Continue andando, irmão. Você vai atravessar. Como é que você sabe? Você vai dizer, porque agora eu tenho uma esperança viva, incontaminável, que não pode murchar. Você não merece. Misericórdia é. Misericórdia é. Eu merecia a morte e Ele não deu. Graça é. Eu não merecia a salvação e Ele deu. Jovens principalmente. Nesta vida o Evangelho não veio te trazer vida perfeita. Eu me converti aos 16. Não é perfeito. E eu dizia para o presbítero isso e para o André, uma palestra que nós tivemos com os obreiros lá na nossa igreja em Santo André, em São Paulo, dizendo assim: faça um novo relacionamento com o seu passado. Você é resultado daquilo que você viveu. Se você estiver passando tribulação, angústias, escute, continue andando, porque você vai ter uma esperança viva, e os ventos dessa vida não vão te separar do amor de Deus. Então, quando você estiver fraco, dizendo eu não mereço, é isso mesmo. Perdão é para quem não merece, e esse você já recebeu. Graça é para quem não merece, e você já recebeu. Fique na graça nos momentos mais difíceis da sua vida. Um amigo nosso teve um problema de saúde por 2 anos, quase ficou cego. E um dia eu fui passar uns dias no interior de São Paulo, na casa do pai dele, pregar em congresso, lá em 2004. E ao voltar, quando ele já estava recuperado da saúde, o meu amigo, a mãe dele e o pai dele que descansou no Senhor há 3 meses, a mãe dele me abraçou. Sabe o que ela disse? Sabe por que eu amo você e a Shirley? Falei, por quê? Porque vocês amam o meu filho. Vocês cuidaram do meu filho. Vocês não o abandonaram. Eu amo vocês como filho. Com todos os amuletos que tem se pregado na igreja, Jesus deixou uma palavra para você. João 14, 23. Olha o que ele disse. Se alguém me ama, o meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Você nesta noite é morada de Deus, fraco ou forte. Não estou dizendo em pecado, abandone o pecado, mas fraco ou forte. Sabe por quê, irmãos? Quando o mar vermelho abriu, entrou os cavalos, entrou os animais, os jovens, crianças, homens e mulheres, correndo para atravessar o mar. Mas tinha idoso, de 90 anos, cansado, escravo a vida inteira. O mar vermelho só fechou quando o mais fraco terminou de passar. Deus não vai te deixar. Deus não perdeu o controle da sua vida. Você sabe qual é a maior frustração do príncipe Charles, irmãos? E eu encerro aqui. A maior frustração do príncipe Charles é que a mãe dele não morre. Rapaz, eu não sei agora, alguns anos atrás eu vi, ele com 86 anos, assim, olha, 86 anos, grisalho, cansado, e a mãe dele com 96. Aliás, ele com 68 e a mãe dele com 88. Ela firme, ereta, e ele cansado. A avó dela morreu com 120. Chamam o filho dele de príncipe, e a mãe dele não morre para ele sentar só um pouquinho no trono. Procure os filhos dos governadores, dos presidentes. Eles podem dar entrevista. Eles trabalham
Os filhos do Lula ficaram ricos, trabalham, pode falar bem do pai. O príncipe Charles não pode trabalhar. Só pode dar entrevista, passa a vida com paparazzi. E a mãe não morre para ele virar rei e ser livre de uma vez. Que ela viva muitos anos. Mas para ele sentar no trono, ela teria que? Essa é a regra. Só senta no trono quando o rei ou a rainha morre. Eu quero encerrar aqui dizendo, para você que crê no Jesus Cristo, para você que acredita que Ele é o único mediador entre você e Deus, para que você acredite que Ele morreu na cruz e a morte dEle foi o suficiente, não é o teu sacrifício. Eu não estou dizendo para você orar menos, jejuar menos, não. Eu só estou dizendo que o seu esforço quebra a força da sua carne, mas não muda Deus. Apenas quebra a força da sua carne para você ceder mais para Deus, mas o poder dele é o mesmo. Para você que crê nisso, para você que anda cabisbaixo, dizendo eu não sou nada, você não é nada, você foi comprado com sangue. Eu quero dizer para você nessa noite, o que é que Jesus veio fazer na terra? Ele veio para morrer. Alguém só pode sentar no trono quando o rei morre. Jesus morreu, assinando uma promessa. Só que, espertinho, né? Uma pessoa que ia reinar. Ele ressuscitou. E ele disse que quando ele voltar, ele será o rei. Levanta a mão, levanta a mão. Rei dos reis. Olha agora. É heresia, irmão. Eu vou mostrar na Bíblia. As 7 cartas do Apocalipse termina dizendo: aquele que vencer, o evangelho é tomado à força, irmãos. Aquele que venceu o mundo, aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a dor. Ele diz assim, as 7 cartas: aquele que vencer, farei de você coluna no meu templo. Pastor, daqui eu não vejo o André, dá para tirar essa coluna amanhã? Dá? Não dá, né? Eu farei coluna no templo de meu Deus, nunca mais você sairá de lá. Aquele que vencer, eu darei novo nome. Aquele que vencer, eu darei novas vestes. Aquele que vencer, eu apresentarei aos anjos, apresentarei ao Pai e darei lugar que se assente no trono comigo, assim como estou ao lado do Pai. Eu sou o Rei dos Reis. Aleluias. Quando alguém te olhar lá fora e dizer você é qualquer um, vai estar aqui latejando: eu sou o Rei dos Reis. Ele disse: eu vou reinar com Cristo na Nova Jerusalém. Tem uma outra revelação linda aqui. Ninguém nunca viu a Deus. Êxodo 33 e 34. Moisés disse: me mostra a tua glória. Deus falou: sobe na penha, entra na fenda, sobe na rocha, entra na brecha, e eu vou passar mostrando a minha glória. Moisés, não olhe para trás, entra lá porque nenhum homem me viu e ficou vivo. Ok. E ele passa. E aí todo mundo fala, ele mostrou a glória, né? Porque teve trovão, vento, e quando Moisés viu ele passando, caiu prostrado. Olha a glória dele, quando ele passa. Esta é a revelação da sua glória. Moisés, eu sou o Deus Todo-Poderoso, tardio em se irar, pronto para abençoar. Eu sou o Deus que cuida, o Criador de tudo. Ele revelou a sua graça, o seu amor. Porém, Moisés não o viu, embora falava face a face, isto significa intimidade. De Gênesis a Apocalipse, ninguém nunca viu a Deus. E Jesus está dizendo: eu apresentarei você aos anjos e ao Pai. Um dia eu verei Ele como Ele é. Eu vou dizer que esta vida valeu a pena.
porque nesta vida eu já podia reinar com Cristo. Saia nessa noite reinando com Cristo. Vai para tua casa, abençoa teu filho, abençoa teu marido, abençoa tua mulher, abençoa tua família, abençoa o teu trabalho, abençoa a tua cidade, porque você veio aqui como ministro representando o reino de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Até amanhã. Obrigado.